mais uma divisória. Fiz aquela mesma coisa de dar um piquezinho aqui, uma colinha pra poder acompanhar. E aqui eu fiz uma lista porque pela manhã eu fico sem internet, basicamente. Se eu quero internet eu tenho que ir na padaria. Se eu vou na padaria eu gasto. E eu tô querendo dar uma reduzida justamente por causa de todos os investimentos, né, gente? De saúde, dos concursos, enfim. Então tenho evitado e tenho preferido ficar sem internet mesmo, ou usar a internet no telefone. Então aqui são algumas listinhas de papel mesmo, num papel solto que eu coloquei aqui, que é um outro caderninho que às vezes eu carrego comigo, tem as folhas coloridas. Coloquei quais que são as minhas ideias. Eu quero fazer livrinhos pra minha filha, sabe? Então, deixei todas as ideias. À medida que elas vão me perguntando, ela vai me perguntando as coisas, eu deixo aqui. Inclusive, tô fazendo um aqui, o primeiro, esse aqui, ó, sobre o leão marinho. Tem que falar até baixo, porque daqui a pouco ela vai acordar. Mas tá aqui. E também coisas, então, pra fazer quando eu tô com internet, que geralmente é no período da tarde. E coisas pra fazer sem a internet, que é o que eu fico geralmente durante a manhã. Tarefas. E essa aqui é a coleção que eu falei com vocês. Foram coisas que eu aprendi, inclusive, com o método GTD, que fez muito sentido pra mim. A gente fez um cubinho pago no ano passado. Então, assim, sucesso. Aqui eu anoto todas as tarefas que eu preciso fazer no mês. E aí eu tenho aquelas pendências, aqueles eventos, compromissos que eu vou anotando ao longo da semana, né? Então se tem alguma coisa, por exemplo, dia 25, eu tenho um aniversário e tenho uma oficina. E daí eu anoto aqui então nessa minha visão mensal. E quando chegar a semana, né, ou chegar o dia, eu passo então essa informação da visão mensal para a folha de registro diário. No caso aqui, ó, então essa é a concepção do método Bullet Journal. A gente não fica viajando lá na frente. É um dia de cada vez, uma folha de cada vez. Não tô nem com a folha aqui, porque eu não quero carregar peso e eu quero aplicar o método o máximo possível nessa disposição que eu tenho. Apesar de não ser uma caderneta costurada, apesar de eu estar já usando inserts, né? Então, alguns fragmentos de folhas de um outro caderno, que é a mandala lunar, enfim. Mas o sistema, a prática do método Bullet Journal tá todo aqui. O meu registro, né, rápido, então o código que eu utilizo para diferenciar eventos de tarefas, quando a tarefa é irrelevante eu corto, quando ela é migrada, então toda a prática do sistema. Se você tem alguma dúvida, gente, por favor, segue lá o apoia.se/clubin, CLUBIN, porque lá todos os meses eu tô criando recompensas para inclusive a gente conseguir aprofundar ainda mais no método Bullet Journal para você tirar todas as dúvidas possíveis. Então aqui o livrinho é minha bíblia, eu carrego para cima e para baixo, e tá até caindo uns pedaços. E aí é isso, eu faço vários freebies, né, PDFs que eu compartilho e tudo mais, e inclusive eu tô separando ali práticas pra gente já fazer nesse mês de março, e a ideia é todos os meses, se vocês gostarem, a gente continuar fazendo sempre então a parte teórica e a parte prática do método, que aqui no livro ele é separado, né? Ele fala toda a prática, toda a teoria, depois ele fala toda a prática, depois ele fala como que a gente personaliza. E a minha ideia é já trazer os dois sistemas juntos. Então, apesar de aparentar que eu não estou aplicando o método Bullet Journal, está aqui presente sim, ok? Então aqui, eventos, inscrições do concurso, até o dia que eu tenho que pagar, tarefas, aulas que eu tenho que assistir e tudo mais. Inclusive eu estou pensando em fazer um código de cores aqui para facilitar. Então, o que é estudo, o que é trabalho, o que é coisa pessoal, para eu conseguir bater o olho e localizar mais fácil. Aqui que eu listei, aqui para vocês saberem, a partir daqui mais ou menos, são as tarefas que ficaram da semana passada, e aí eu vou, à medida que eu vou concluindo, eu posso migrar essas informações para o registro diário, ou eu posso só anotar aqui o dia que eu fiz, ou nem anotar, só colorir para eu saber que eu fiz e que acabou e que tá tudo bem. Outras pendências,
que estavam no outro caderninho. Então, em vez de ficar reescrevendo, eu optei por só furar as folhas e colocar todas juntas na hora que me encher desses papéis, se eu quiser deixar uma folha única, é isso. E aí a medida é isso. Minha ideia não é ficar reescrevendo, talvez quando mudar o mês, se ainda tiver alguma tarefa aqui sobrando, né, que eu não fiz, aí sim, eu vou reescrever numa outra folha como essa. Mais sugestões, brain dump é quando a gente quer fazer um despejo mental, quando tem um monte de coisa na nossa mente e aí depois a gente quer deixar tudo num lugar só. Depois eu vou conferir, eu não risquei aqui, porque isso aqui vai pra mandala, né? Eu vou ter essa visão, tá lá nas folhas últimas, né? Que são as personalizadas. Mas tem muita coisa escrita aqui que tá escrita aqui também. Então, são coisas ainda mais importantes. Eu vou marcar até com o marcador amarelinho, que é o meu de muito importante, para inclusive eu perceber que tá aqui, tá no outro, que eu não posso deixar passar para lá também. Então, tá essas informações. E aqui, ideias. Também resolvi deixar essas duas páginas juntas, simplesmente porque eu tinha começado, depois eu continuei aqui, depois eu lembrei que eu já tinha feito essa coisa aqui. Então, por isso, deixar todas essas folhas juntas o mais próximo possível, ok? Aqui, anotações esporádicas, porque, né, questão de estudar, então, nesse caso, estou estudando para concurso, né, gente, eu já fiz um concurso, eu passei, tô esperando essa chamada, mas não vou ficar parada, né? Vou ficar estudando e tentando outros enquanto isso. Então, aqui eu tô reestudando, inclusive, esse assunto. Então, outras coisas relacionadas ao concurso tá aqui. Eu avaliando se vale a pena eu me inscrever num concurso, no outro. Tem que pensar deslocamento, tem questão hospedagem, alimentação, o próprio valor, né, do investimento naquele concurso. E aqui também seria a parte de estudo. Então, eu optei por deixar esse rosinha aqui pra parte do concurso. Então, depois eu vou pegar, inclusive, mais folhas para poder colocar. Também não carrego muitos, carrego 2 folhinhas de cada cor e é isto. Aqui, quando eu tava cortando ainda essas folhas, porque era para usar no outro planner, né, que é aquele personal que eu já mostrei pra vocês, da Única Planner. Posso deixar o link aqui também, mas é só procurar aqui no YouTube o que vocês acham do Caderno Narrativa. Então, tava lendo um livro no Kindle e achei muito importante colocar isso aqui, sugestões de atividades para ter em casa, aplicando a metodologia Montessori em atividades que não são Montessori. E aí, inclusive, eu fui marcando as coisas que a gente tem, as coisas que a gente não tem, para eu conseguir ver o quanto que a gente tá nessa... Não quer dizer que eu preciso comprar tudo, entende? Mas eu posso ter, inclusive, ideias para conseguir fazer com as coisas que eu tenho aqui em casa. Por exemplo, esse passar o fio aqui é uma coisa que eu tinha aqui em casa, já tinha pensado e esqueci de colocar em prática. E aí, na hora que eu lembrei, eu coloquei aqui para não esquecer. Categorias para organizar, isso aqui me ajudou bastante a fazer a organização no quarto da minha filha. Aqui eu tava fazendo, inclusive, os materiais organizadores, né, que eu tô usando em casa e tal, para não esquecer. E aqui eu tava fazendo um estudo, posso mostrar depois pra vocês mais detalhes se vocês quiserem. Eu tô fazendo o destralhe, né, tirando os excessos aqui da minha casa. E depois eu vou fazer essa categorização, eu gosto de fazer isso. Eu tenho inclusive um caderno da casa, que eu só uso de vez em quando. Então eu vou pegar ele e vou fazer todo esse planejamento do que vai pra onde. Pra inclusive eu conseguir achar, né, em vez de ficar procurando os armários. Eu gosto de escrever e conseguir acessar mais facilmente. Alguns estudos para ver se eu faço alguma aula na UFJF, não sei. Aqui a questão de hospedagem, né, de alimentação, ver se eu tenho condições de bancar para fazer essas provas. E aqui são outras coleções personalizadas que estavam lá no final da mandala, que eu coloquei aqui. Eu vou acabar de listar isso aqui, daí eu compartilho com vocês, tá? Sugestões de varreduras mentais. E aqui as folhas extras que eu falei com vocês, ó, preciso pôr pelo menos mais uma azul, mais uma amarelinha e 2 rosinhas, as laranjas já estão na quantidade. E aqui é a base do meu Apoia-se, inclusive tô com ele até aqui aberto para agradecer as pessoas que estão me apoiando. Muito obrigada mesmo, o meu trabalho tá seguindo assim, a gente tem metas inclusive, mas
Agradecer a Amanda, o Matheus, a Luzia, a Thaís, a Arquimécia, a Suzilene, a Michele e a Denise pelo apoio, independente de quando começou, independente se precisou pausar o apoio em algum momento. Eu sou muito grata por vocês estarem apoiando. Já é o 3º mês do nosso apoio do Caderno Narrativo. Em todos os meses tivemos pessoas apoiando. Temos muitos posts aqui no mural, a grande maioria ela é específica para os apoiadores e apoiadoras. E a gente tem metas, né? A gente tem, inclusive, diferentes tipos de recompensas que eu fui desenhando aqui para vocês. Eu explico um pouco quem sou eu e o objetivo, né, dessa campanha aqui nessa plataforma. E a gente tem metas a partir do momento que esse Apoia-se Agora, a gente tá com R$187 mensais, né, nesse mês agora. Em janeiro foi um valor diferente, fevereiro foi um valor diferente. E quando a gente chegar em R$500 por mês, eu vou conseguir, né, ficar um pouco mais tranquilo. Vocês viram que tem muitas contas para pagar, inclusive de concursos que eu tô tentando, né? Cada inscrição é pelo menos R$100. Então eu vou conseguir produzir ainda mais conteúdo, porque eu vou ter mais tempo para produzir conteúdo e não ficar pensando em outros empregos, né, em outras questões. E aí a gente consegue retomar os nossos encontros dominicais gratuitos aqui no próprio YouTube do Caderno Narrativa, que é do Clubinho de Leitura. A gente vai finalmente finalizar o livro Flow, que a gente teve que interromper, acho que foi outubro ou novembro do ano passado, justamente por causa dos concursos, dos estudos dessa fase que eu tô passando. Então a gente vai dar uma breve recapitulação, acabar esse livro. Inclusive já está escolhido o próximo livro do nosso Clubinho de Leitura, que é o livro O Caminho do Artista. Então a gente já falou sobre o livro Método Bullet Journal, O Milagre da Manhã, Essencialismo, Hobby como Artista, Grande Magia. Não vou lembrar de todos agora. Não vou lembrar de todos agora, mas tá aqui, tem a playlist, inclusive na página inicial aqui do Caderno Narrativa. Lancei um vídeo esses dias explicando o canal, então se você não viu, não deixe de ver, que pode te ajudar. E tudo isso pra falar, né, que eu tô, então, estudando o método Bullet Journal. Toda vez eu estudo cada vez mais. Primeira vez que eu estudei foi por mim mesma. Lá pra 3ª, 4ª vez já foi com o primeiro clubinho de leitura aqui com vocês, gratuito, que tá disponível, sempre estará disponível aqui no canal. Lá para a 8ª vez que eu estudei, eu peguei o livro para ler ele sistematicamente, anotar e fazer registros. Foi pro Apoia-se anterior, né? Que é quando a gente fez o lançamento do curso Caderno e Caneta, que eu te ensino como se organizar usando apenas um caderno e uma caneta. Então, não sei se vocês perceberam, mas aqui tudo é só caneta preta. De vez em quando eu passo um marcadorzinho e tal. Inclusive, ó, a caneta tá aqui, a gente já vai chegar nela. Então é isso. E agora, sei lá, 20ª vez que eu tô lendo esse livro pra fazer esse apoio. Inclusive, vai ter conteúdo sobre o Bullet Journal num outro curso aí de uma outra professora, que sou eu que vou dar. Não posso dar muitos spoilers, mas assim, pra vocês ficarem atentos e atentas, que é isso, né, gente? Eu gosto muito do método Bullet Journal e desde que o livro saiu, olha, primeiro eu li, na verdade, a versão em inglês. Eu tenho tanto em e-book, quanto eu tenho o livro físico. Vou mostrar pra vocês. Do método, que inclusive eu acho que é importante, porque às vezes eu fico na dúvida de alguma tradução aqui, eu volto aqui pra ver se tá escrito do jeito certo. Inclusive eu já percebi que alguns não estão. Esse é capa dura, né, gente? Lindo, olha, bacanudo e tal. Esse aqui eu tô até com dó de usar. Esse aqui já tá no fim da vida. Então eu li o livro em inglês, eu leio o livro em português um monte de vezes, que eu já até cansei de escrever a quantidade das vezes. Mas olha só, foram outubro, foi um mês praticamente da versão em inglês para a versão em português. Acho que, se não me engano, primeiro foi eu comprei ele em e-book, porque eu queria ler logo. Eu devorei em 3 dias o livro inteiro. Depois eu voltei, fui relendo, né? E aí depois eu comprei, então, o livro físico e fui fazendo essas anotações, fazendo as leituras com vocês, enfim. Tudo isso pra falar que eu levo muito a sério o método. Eu acho ele muito importante e eu gosto sempre de falar. Então, temos, inclusive, várias playlists aqui sobre o que é o método Bullet Journal. Se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês deixam aqui no comentário, que eu posso, inclusive, gravar outros vídeos explicando, tá? Então, é um
conteúdo pago, mas também é um conteúdo gratuito, até porque a ideia não é minha. A diferença de um conteúdo gratuito aqui é que eu vou lançando aos poucos, à medida que vocês vão perguntando, ou à medida que eu vou sentindo necessidade, enquanto que o conteúdo pago, ele tem toda uma linearidade, né? Ele tem um começo, meio e fim para você entender a linha de raciocínio completa. É essa a diferença, ok? Então, aqui o planejamento do meu Apoia-se, o que foi em janeiro, o que foi em fevereiro, o que foi em março, e eu quero continuar fazendo aqui uma rápida passada como que é o PDF, que foi, e aí isso só está disponível no mês daquele apoio. Parte do meu estudo do método Bullet Journal tá aqui, então eu vou lendo o livro. Inclusive eu tô fazendo outras relações com o próprio método GTD que eu já falei com vocês. Aqui foi a parte que eu vou voltar a fazer, mas isso aqui foram as várias páginas do livro, da página 13 a 44, se eu não me engano, que acabou resultando na facilitação gráfica do mês de março. Essa aqui é só uma página dela, e depois eu ainda fui fazendo no Procreate pra vocês, tá todo bacanu lá. Então, se você tem o interesse de saber ainda mais sobre o método, a partir de um outro olhar, trazendo outras contribuições de uma pessoa que está aplicando o método desde 2017, gente, desde que o Ryder compartilhou, eu assisto, né, e eu sigo ele aqui pelo YouTube, né, fala inglês e tal, eu sei que isso é uma dificuldade para algumas pessoas, então eu gosto de, inclusive, traduzir os conteúdos dele sempre que possível. Eu tenho o livro oficial do método, que traz outras contribuições também, então, assim, tá vendo aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, que eu usei também, que fui compartilhando com vocês, se eu não me engano foi de 2021 que eu usei esse caderno, ele é da primeira edição, tem o da segunda edição, mas eu ainda não tive condições de adquirir, porque é um valor bem alto quando a gente faz a conversão do dólar pro real. Então, assim, vou traduzindo, eu assisto, vejo sempre lá o site, o blog, muitas postagens, inclusive se você não segue, olha lá no bulletjournal.com, só que tá tudo em inglês. E tem um aplicativo dele também, qualquer dia. Vocês têm interesse em ver como que é o aplicativo do método Bullet Journal? Vocês sabiam que tem um aplicativo? Você compra uma vez e você tem ele disponível. Inclusive, ele é bom para quando a gente vai mudando de caderno, a gente localizar as folhas mais, os conteúdos mais fáceis. Se vocês quiserem, vocês deixam aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo explicando o aplicativo para vocês. Aqui é a única parte da mandala lunar que eu já tirei de adiantado e já deixei aqui, que são as outras visões dos meses, né? Então, abril, maio, junho, enfim. Nem precisa, no método Bullet Journal a gente não faz isso, a gente faz uma visão anual, então a gente pega basicamente uma folha, divide e vai colocando. Inclusive eu tô até pensando em tirar essas folhas daqui, porque elas só estão estragando, mas enfim, vamos pensar. E aqui no final tá essa folha aqui que eu uso como se fosse um grid para eu conseguir ter essa orientação para fazer os furos nas folhas de forma eficaz. Aqui o finalzinho do caderno, e eu sei que vocês vão me perguntar. Isso aqui eu comprei nessa Shopee, AliExpress da vida, eu vou ver depois direitinho o link e vou colocar lá na biblioteca de ferramentas e materiais, tá? Pra quem apoia lá no Apoia-se, a partir de qualquer valor, a partir de R$1, R$2, você já tem acesso a essa biblioteca com todos esses links que eu vou falando com vocês. Então, eu compartilho aqui também, mas todo compilado, tudo junto tá lá, e você me auxilia de alguma forma, né? Então, é uma coisa que a gente põe aqui no caderno mesmo, ó. E isso a gente consegue carregar a caneta, né, sem preocupar. Apesar dessa aqui não ter aquela coisinha do clipe, que faz a caneta não soltar, né, por exemplo, as que eu uso essas aqui, ó, que eu uso que tem essa parte aqui, né, a gente já poderia pôr, inclusive, aqui direto, na capa ali, talvez, e aqui a gente tem certeza que ela não vai sair, né, porque a tampa acaba de segurar. Apesar disso, esse aqui é como se fosse, acho que é um couro fake, e que segura muito bem a caneta, então mesmo ela não tendo essa parte de segurar aqui da pega, fica muito bem alocado. E aqui no final eu coloquei um desses saquinhos que abre e fecha, que eu tenho esse caça-palavras que eu amo, e um caderninho todo pautado, onde eu faço o inventário do caderno narrativa, que vira e mexe eu compartilho com vocês lá no Instagram. É uma informação que sempre fica aqui comigo. Então, a minha base para carregar para cima e para baixo, e eu preciso acabar o vídeo, que já começou um outro barulho esquisito, né, gente? É esse fichário que eu carrego de manhã.
E o meu Kimbo, que é aquela questão do alimentar, das tarefas na rua, é o que eu carrego pra cima e pra baixo. Espero que tenha sanado a curiosidade de vocês. Mais de 35 minutos explicando muito bem, explicadinho, mostrando como que tá esse meu fichário. Qualquer questão vocês falam comigo, tá bem? Até a próxima!